Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre o mercado de games no Brasil, jogos eletrônicos. Aqui comigo no estúdio o Bruno Vassoni, ele que é gerente de eSports da Riot Games também. O Paulo Andrade, professor e coordenador de cursos de design da Universidade Veiga de Almeida. E o Jairo Werner, ele que é psiquiatra e professor da UF e também da UERJ. A você de casa, fica sempre o nosso convite para participar do programa. Acesse aí o twitter.com, facebook.com, mande a sua pergunta para os nossos convidados. Vou colocar aqui na tela um dos jogos aos quais o Bruno se referiu agora há pouco, que é o League of Legends. Esse que é um jogo que é uma febre no Sudeste Asiático, né? Países como Coreia do Sul, Japão. A competição desse jogo passa em horário nobre da TV. Temos até aqui no canto inferior da página 2 narradores, né, que ficam ali mostrando estatísticas, narrando o jogo em si. Isso é um fenômeno por lá, né, Bruno? Sim, não só lá, como no mundo inteiro, na verdade, também. Então, hoje o Liga está com 70 milhões de jogadores ativos, 67, na verdade, milhões de jogadores ativos por mês. É bastante gente. E para um jogo que ele é difícil, ele não é um jogo fácil. Ele não é um jogo que você consegue simplesmente logar no celular e começar a jogar tal. Ele é realmente um jogo para o que a gente chama de hardcore gamer, né? Então, vem crescendo bastante e é o que permite, inclusive, ter essa base tão apaixonada, que é uma característica não só dos fãs do mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Essa base apaixonada pelo jogo é o que permite com que a gente consiga, inclusive, ter esse investimento em transformar isso num esporte. Porque, em última instância, é o que eles estão pedindo para a gente. A gente fez um primeiro campeonato em 2011, em 2011 deu 1,5 milhão de pessoas assistindo. Foi na Suécia, se não me engano, numa LAN party. 1,5 milhão de pessoas assistindo. Falei, caramba, tem alguma coisa aí. Eles estão querendo isso, estão pedindo. Vamos trazer essa experiência competitiva que existe nos países asiáticos, que já está consolidado, vamos trazer essa experiência na mesma qualidade para o Ocidente. Óbvio que adaptando. Então, nos Estados Unidos, você tem uma liga que usa como influência uma NFL, uma NBA. Na Europa, a mesma coisa. No Brasil, a gente está desenvolvendo, óbvio, pensando também em futebol, em esportes nacionais, UFC, para como a gente vai desenvolver essa experiência de entretenimento esportivo para os nossos jogadores. E como é que está o preço no acesso a essas plataformas, né? Ainda é algo muito caro? Ainda é algo restrito a algum poder de consumo, não? O nosso jogo é gratuito, mas acho que... Paulo, o que você acha? Bem, depende muito do jogo, né? Falando em jogo em geral, existem os jogos cujo objetivo é você ter uma grande massa de pessoas, o jogo é gratuito e o que eles lucram é em cima de venda de elementos do jogo. Então, por exemplo, eu quero ter, em determinados jogos, eu quero ter uma espada específica, eu quero comprar algumas moedas para eu ter algum tipo de vantagem. Então, isso é um tipo de jogo que, às vezes, 80%, 90% do público que joga esse jogo não gasta um tostão. Mas aquele 10% que gasta, que compra alguma coisa, sustenta toda a mecânica do jogo. Então, esse é um tipo de jogo diferente, não é um jogo hardcore. Um jogador hardcore, ele é fã daquele jogo específico e vai atrás, né? E compra para múltiplos. Às vezes, o cara ele tem os 3 videogames do mercado e compra para os 3, se ele é fãzão. Então, tem vários perfis de jogos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as pessoas que consomem bastante, não só as plataformas, mas também o seu próprio tempo na utilização dessas plataformas. Vamos rodar aí mais uma reportagem sobre o consumo de jogos eletrônicos. Era uma adolescente boba que não sabia que é perigoso ficar sem comer e sem dormir durante tantas horas. E eu fiquei deitada no meio da sala jogando Zelda com meu amigo. E quando amanheceu e eu levantei, eu desmaiei. Foi a primeira vez que eu desmaiei. Meu pai me deu meu primeiro videogame, que foi o Atari, quando eu tinha 4 anos. E desde então, meus grandes presentes de aniversário e Natal sempre foi videogame. Eu sempre me interessei muito com isso. Eu jogo videogame desde sempre, eu não lembro da minha vida sem videogame. E como eu era muito aficionado por games, eu pensei, por que não tentar construir, né, o meu próprio jogo? Pois é, essas são cenas do documentário Do Joystick ao Trabalho, que passou no programa Sala de Notícias aqui no Canal Futura, que mostra justamente o desenvolvimento de designers e de desenvolvedores, mas também fala sobre a rotina de algumas dessas pessoas. Jairo, você percebeu ali algumas pessoas falando que passam a noite na frente do jogo, isso faz parte da rotina de quem também está querendo ali batalhar pelo desenvolvimento, né? Eu acho que aí nós já estamos chegando no nível do abuso, né? Ou já ultrapassamos o uso, o entretenimento, a competição. E nós sabemos que em qualquer esporte, por que a gente tem o antidoping?
porque, na verdade, começou com os ciclistas que tomavam anfetamina para melhorar o tempo, não era nem para uma questão desportiva. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, na competição, elas podem fazer excessos, né? E nós temos que ficar realmente preocupados, né, com esse tipo de... essa menina que desmaiou, nós já tivemos casos de pessoas que ficaram ligadas, né, realmente de uma forma completamente absurda, né? E eu acho que isso realmente há necessidade da gente estipular para nós mesmos algum tipo de controle e usando, inclusive, né, algumas outras dicas, né? Quer dizer, será que eu posso me testar? Será que eu posso ficar quanto tempo em abstinência, né? Que se eu começar a sentir que quando eu não estou jogando, quando eu não estou naquele ambiente, eu me sinto irritado, eu me sinto deprimido, eu já estou com sintomas de abstinência, né, semelhante a uma droga. Então, eu acho que isso já é um excesso e nós chegamos, né, do abuso à dependência, porque no abuso você ainda tem como retroceder, na dependência aí só com tratamento e coisas mais, vamos dizer assim, direcionadas para melhorar, né, o controle lidar da pessoa. com esse desafio. Né? Muito bem, vamos convidar agora mais uma entrevistada para este programa. Eu vou conversar pela internet com a Jéssica Nocasi, ela que é educadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC, e vai falar para a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento de algumas plataformas específicas para a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Jéssica, muito boa noite para você, tudo bem? Olá. Pode falar, Jéssica, pode falar, porque eu estou te ouvindo e o Brasil inteiro está te ouvindo também. Boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, que bom estar aqui. Jéssica, a gente estava falando agora há pouco sobre o desenvolvimento de algumas plataformas, né? E queria que você falasse um pouquinho para o público brasileiro o que o CEMPEC, o que a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa desenvolveu para utilizar a aplicabilidade de games no desenvolvimento da educação, nesse contexto todo. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Exatamente, você poderia explicar para a gente, como educadora do CEMPEC, o que foi desenvolvido para associar o uso de games à Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa? Agora sim. Então, acho que a primeira coisa é explicar um pouco o que é a Olimpíada, né? Para contextualizar. Que é uma parceria do Ministério da Educação com uma fundação empresarial, a Fundação Itaú Social, que tem a coordenação de uma ONG, que é o CEMPEC. E se eu tivesse que definir rapidamente esse programa, eu diria que é, acima de tudo, um programa de formação de professores. E a gente, ao longo de 12 anos de programa, tem desenvolvido materiais didáticos para ajudar a melhorar o ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. E isso tudo trabalhando principalmente com 4 gêneros textuais, que são o poema, as memórias literárias, a crônica e o artigo de opinião. E como você disse, a gente, em 2014, agora está lançando novidades para o Brasil. A gente lançou ontem a 4ª edição da Olimpíada e com ela a gente lança alguns jogos destinados aos estudantes diretamente. Claro, com a devida mediação do professor, mas os estudantes são nosso público. Então é assim, ao longo da história da Olimpíada, a nossa equipe pedagógica, com a ajuda de alguns docentes universitários, tem se debruçado sobre os textos dos alunos para conhecer um pouco quais são os entraves, quais que são os problemas, os pontos a serem aperfeiçoados nesses textos. E ao longo dos anos, com os nossos materiais, também muita coisa melhorou nas produções, mas algumas questões persistem. E a gente está olhando para essas lacunas, pensando agora nessa nova estratégia dos jogos, de abordar essas lacunas nesses jogos. Pois é, Jéssica, nesse sentido, como é que foi pensada essa estratégia para a utilização dos jogos? É claro que a gente tem aí os 4 nortes, né, da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, como você bem falou, mas quando você fala de processo de avaliação, de melhoria do rendimento de estudantes, por que pensar em jogos e como é que isso foi desenvolvido? Como é que se chegou a essa conclusão de que poderia ser uma boa alternativa? A primeira coisa é que a gente nem chama muito de jogo, né? A gente chama de atividade gamificada, porque são atividades de leitura e escrita. Isso implica um tempo de reflexão que nem sempre é o mesmo tempo dos jogos, né? De competição, de ranking, essa coisa mais dinâmica.
De qualquer forma, essas atividades trazem sim alguns elementos do mundo dos jogos. Então tem dinâmicas de etapas, de pontuação, de sonorização, tem personagens, tem cenário, tem história. Então, por exemplo, a gente fez um jogo para trabalhar poema com as crianças, do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, quer dizer, 4ª série e 5ª série do ensino fundamental. O jogo chama Arquipélago Poético. E aí a nossa brincadeira assim, é que traz uma história lúdica de que o mundo está sem cor. O mundo perdeu a cor, perdeu a poesia. E a tarefa das crianças que vão jogar o Arquipélago Poético é remontar um robozinho, que é o personagem poeta, e levá-lo de volta à sua terra, que é a Ilha dos Poemas. E assim devolver a poesia ao mundo. Então esse jogo tem 3 etapas, uma para trabalhar a rima, outra com ritmo e a terceira a metáfora. Então, por exemplo, para reforçar a questão da rima, por que a gente quis reforçar a questão da rima com os alunos? É porque nos textos a gente vinha percebendo que as rimas eram empregadas, mas às vezes os alunos estavam mais preocupados em combinar o som e esqueciam do sentido. Nessa etapa específica, eles vão precisar completar os versos nos poemas, escritos especialmente para o jogo, adequando o som com a questão do sentido. Então, aí tem um outro jogo para trabalhar memórias literárias. A gente conta a história da Dona Edith, que é uma velhinha que perdeu a memória. E Coitada da Dona Edith. Quer dizer, ela vai precisar da ajuda dos jogadores para recuperar suas lembranças. E o jogo se passa no porão da velhinha Dona Edith. E os alunos vão ser esses investigadores. Então, eles vão olhar para o diário, para os cartões postais que ela recebeu, para os objetos desse porão, e vão tentar recuperar um pouco essa história de vida. E vocês já perceberam, Jéssica, vocês já perceberam algum tipo de retorno no rendimento dos alunos a partir dessa aplicabilidade? Já é possível fazer essa avaliação ou ainda é muito cedo? É muito cedo, a gente lançou ontem no portal da Olimpíada. Então estamos aqui ao vivo no Canal Futura colaborando com esse lançamento, né? Já está disponível no portal da Olimpíada, o endereço é www.escrevendoofuturo.org.br. Tá certo, já a gente vai botar esse endereço na tela aqui para o público de casa poder acompanhar também, Jéssica. A gente vai compartilhar aqui o endereço da Olimpíada, escrevendofuturo.org.br. É importante também falar que os jogos com o material da Olimpíada foi dado por todas as escolas públicas que atendem do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, por meio da revista na ponta do lápis número 23, que já deve estar nas escolas, e também da coleção da Olimpíada, que deve chegar em breve. Tá legal, Jéssica. Muito obrigado pela sua participação no Sala Debate de hoje. A gente vai divulgar mais ainda informações para professores de escolas que estão aí interessados em participar da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Só queria reforçar que, embora esses jogos tenham sido desenvolvidos no âmbito da Olimpíada, eles estão acessíveis a todos pelo portal, o endereço que eu já passei. Então, eu deixo o convite para que todos os jovens que tentem e até digam para a gente o que acharam. Tá legal, Jéssica. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Vou deixar aí na tela para vocês, gente. A gente vai botar já. Olha só, esse aqui é o endereço que a Jéssica estava falando. O site da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, escrevendofuturo.org.br. Então, você que está em casa aí procurando mais informações sobre o desenvolvimento da escrita, a aplicação de jogos no desenvolvimento do raciocínio lógico ali, para poder ter uma qualidade do texto melhor, acesse aí até a informação de que a Jéssica já está participando aí do Sala Debate aqui, também na página de notícias da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Está aí a dica do programa de hoje, escrevendofuturo.org.br. Outra dica do programa é o site conecta.firjan.org.br. Mais informações para você que está aí buscando detalhes sobre a cultura digital, detalhes sobre os ambientes, os seminários, a formação de alunos. Esse também é uma outra plataforma que você pode se informar mais a respeito sobre o desenvolvimento de games, o desenvolvimento de jogos e também a tudo que está sendo feito e discutido sobre a cultura digital no país. conecta.firjan.org.br. Paulo, o que você tem a dizer aí sobre a multiplicidade de aplicações de jogos eletrônicos em diversos ambientes, né? Educação, saúde, cultura, entretenimento e esportes? Tem um fator muito interessante que ela citou, não sei se todo mundo percebeu, mas ela falou um termo chamado gamificação. Né? E quando você fala o jogo, às vezes você tem o cunho puramente de entretenimento.
mas o termo gamificação está sendo usado para se referir a melhorar processos ou fazer com que certas atividades sejam mais eficientes ou tenham resultados melhores. Um exemplo disso é você pensar em gamificação para a educação, onde você usa o que já se sabe de como tornar uma atividade interessante, porque o jogo ele é construído para ser interessante. Claro. O jogo foi construído para fazer as pessoas... cativante, né? Exatamente, para as pessoas jogarem. O jogo bem-sucedido faz com que as pessoas, entre aspas, se viciem nele. E todos esses princípios de recompensa, de badges, de comunidades, esses princípios podem ser usados, estão sendo usados gradativamente na área de educação. Então, a ideia, por exemplo, é que um aluno que está estudando matemática num ambiente, por exemplo, online, que é mais fácil você controlar, se ele faz certos exercícios, ele ganha uma pontuação, por exemplo, ganha um prêmio. E essa recompensa, esse prêmio, ele é compartilhado com seus amigos, para que os seus amigos da turma vejam, poxa, ele chegou lá, então eu quero chegar também. E aí você estimula... como motivação, né? Exatamente. E você usa toda essa mecânica, essa ciência antiga do game de recompensa, de acompanhamento, de reconhecimento dentro de uma comunidade para reforçar o aprendizado. Bom, e como lidar entre a gamificação e a competição? A gente tem ali benefícios e desafios nesse Isso é uma sentido. questão extremamente importante, porque tem pessoas, assim, tem educadores que falam que não é bom gerar essa competição. Eu concordo que você não pode... até discutir isso um pouco. Você não pode criar competição o tempo todo, porque tem a pessoa que não quer competir, mas ela quer competir consigo própria. Ela quer, na verdade, ser recompensada. E aí você coloca no mecanismo... Ela quer vencer os seus limites, né? Mas não necessariamente quer se expor ao contexto coletivo. E você pode trabalhar isso de forma transparente, onde a pessoa está lá fazendo seus exercícios no ambiente online de aprendizado, de e-learning, e de repente ela recebe uma mensagem: parabéns, você já está no seu 15º exercício. Ela, poxa, que legal, alguém me reconheceu que eu fiz alguma coisa, né, para mim mesmo. Então ela começa a se motivar. Jairo. Eu tenho muito medo do individualismo, né? Eu acho que nós temos que caminhar em jogos mais colaborativos, né? Eu acho que é muito importante as pessoas fazerem juntas algumas coisas e não apenas isoladas, né? Quer dizer, num nível de competitividade, né, muito agressivo. E eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, nó, né? Quer dizer, nós vamos reforçar que valores, porque até certo ponto é um instrumento, né, que a gente tem, que atrai, né, que estimula, que realmente é muito interessante. Agora, é lógico que não é só forma, né? Também é conteúdo, né? Você também está criando uma cultura. Eu acho que é a cultura da cooperação, da colaboração, para resolver problemas, inclusive de games, né? E nós temos um grande problema no Brasil, que é o acesso, né? Quer dizer, as pessoas... Há uma diferença muito grande de acesso. Não basta você democratizar, né, as pessoas entrarem na escola ou terem acesso a um computador, mas que verdadeiramente acesso elas vão ter para fazer um uso desses instrumentos e vão ter acesso ao conhecimento propriamente dito, né? Então, nós precisamos de ser mais democráticos e criar valores mais colaborativos. Perguntas do público, twitter.com, facebook.com, temos aqui perguntas surgindo a todo momento. Gabi, de Taubaté, o Pedro Kennedy está aí falando no nosso timeline, na nossa timeline no Facebook. Conhece o Pedro, Bruno? Pedro Kennedy? Pedro Kennedy? Conhece não? Então vai conhecer agora. Ele falou, olha, meu nome é Pedro, um grande jogador de League of Legends e gostaria de saber o preço dos Riot Points, me corrija se eu estiver pronunciando errado, são justos? Sim. Na verdade, inclusive, a gente adapta para o mercado brasileiro, né? Os preços deles não é você não paga o preço full que você paga em qualquer mercado. Ele é adaptado para a realidade brasileira. Traduz um pouco disso para quem não conhece essa realidade, de quanto nós estamos falando. Sim, como a gente estava falando, que tem o League of Legends era um jogo no modelo que ele chama free to play, era de graça para jogar, mas ele é monetizado na venda de itens. No caso específico do League of Legends, não é o exemplo que a gente estava falando aqui de casos de jogos que vendem itens que te deixam mais forte, muito pelo contrário. Nada que você pode comprar do jogo te dá poder dentro dele, justamente por ele ser a parte de outros jogos free-to-play, ele é um jogo free-to-play para o público hardcore, justamente
vê isso com maus olhos. Você poder comprar poder dentro do jogo com grande... Enfim, você está misturando duas esferas aí do virtual e do real que acho que não, enfim, a gente não quer misturar. E numa ordem de grandeza, estamos falando de quanto? Só para as pessoas terem ideia do que significa mais ou menos isso? Essa compra de... Então, aí você tem pessoas que compram itens para que são cosméticos, não são itens de poder. Entendi. Então, tem pessoas que... Então, depende, cada item tem itens com vários preços, enfim, mas são pura e simplesmente cosméticos, nada que vai te dar poder dentro do jogo. Eu posso tocar um pouco na questão do projeto? Vamos lá, você está com a palavra. Aproveitando, então, é um ótimo exemplo. Respondida a pergunta do Pedro Kennedy. O projeto que a gente estava vendo agora, estava sendo apresentado, ele é um ótimo exemplo justamente do setor da sociedade, do grupo da sociedade, tentando entender melhor o que é o game, o que vem com isso, o tipo de interação que você tem, a questão de você ser, do público consumidor, passar a ser um agente em vez de ser um receptor de informação, você é um agente ali dentro da a história muda de acordo com o que você está fazendo, tem a questão da gamificação, de recompensas intrínsecas e tudo mais. É um ótimo exemplo de um setor da sociedade tentando entender isso e tentando aproveitar as melhores lições e construindo algo novo em cima disso, ao invés de simplesmente separar. Porque eu acho que um dos maiores erros, problemas e equívocos que se cai em debate, geralmente quando se fala em opinião pública sobre videogames, é justamente sempre que se fala de videogames, associa-se à compulsividade e enfim, ao vício, esse tipo de coisa. A prática negativa. Né? Porque na verdade, de novo, quando se fala de televisão, por quantas vezes você fala de televisão e associa-se à prática negativa, quando se fala de literatura, quando fala de cinema... Se a gente for cobrar bom senso das pessoas, cada um vai ter uma resposta diferente. Né? Porque, de novo, é uma mídia como qualquer outra, que existem milhões de exemplos positivos e por falta de informação mesmo, por desinformação, por ser algo novo e tal, costuma-se, inclusive em comunicação, prender-se muito nesse ponto, né? E acho que, de novo, é um dos aspectos de milhares e qualquer outra mídia tem isso. Vamos lá, falando em aspectos milhares, algumas perguntas, não na ordem do milhar, mas das dezenas surgindo aqui. O Elcio Sava, de Santa Catarina. Obrigado, Elcio. Qual a linguagem de programação usada no desenvolvimento de jogos para PC? E por que os brasileiros ainda não são tão bons quanto os estrangeiros? O que é que falta para o Brasil avançar nesse sentido? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que vocês falassem, dando retorno ao Elcio, que faz a pergunta agora, Paulo. Bem, depende... Normalmente, Elcio, você às vezes desenvolve o jogo em cima de uma engine, que é um motor pronto, que te dá uma série de recursos, ou de uma API. Agora, quando você fala do desenvolvimento mais básico mesmo, invariavelmente é uma linguagem chamada C, somente a letra C, C, C++. Agora, o que se tem é assim, que existem algumas engines que dominam o mercado, que você tem 500, 600 jogos sendo feitos com elas. É a CryEngine, a Unreal Engine, que tem versões para celular, para Xbox, PlayStation, etc. Então, é muito difícil você partir do C e chegar muito longe. É muito difícil, é muito trabalho. Então, o que a gente faz é corta o caminho pela metade. A gente não vai inventar o carro, a gente compra o carro e define o caminho da nossa estrada. Ou seja, você adquire a engine e licencia, tem várias regras, aprende a usar a engine e cria o jogo em cima da engine. Então, você ultrapassa essa etapa. Muito bem. Mais perguntas aqui, Jairo. A Gabi, de Taubaté, faz um questionamento aqui. Os games são, em determinados momentos, mais apelativos, né? Ela faz talvez uma relação com classificação indicativa que a gente tem na TV e não faz essa reflexão para o uso de games. Como é que você vê a influência no crescimento, tanto psicológico quanto social, dessa nova geração que vem por aí, independente de conteúdo dos games? Se é de velocidade, de monstro, de educação, que noção de realidade você pode trazer para a Gabi, está aí tentando associar a influência dos games no crescimento psicológico de crianças? Pois é, eu acho que, sem dúvida, acrescenta, né? Como eu falei, são novas formas de pensar as coisas, de pensar o mundo, mas nós não podemos abandonar, né, outras formas, porque senão nós vamos hipertrofiar e depois não vamos conseguir aproveitar todo esse acúmulo, né, de cultura, de informações. Então, eu acho que você ter uma monotonia, né? Ser uma única linguagem, ser a única coisa para a pessoa se concentrar, eu acho que há uma perda. Eu acho que nós temos que saber conduzir isso para uma diversidade e que haja mais conteúdo, né?
Eu volto a dizer, se nós não tivermos uma excelente educação, né, isso tudo vai ser mal utilizado. E a educação momento, né? também é familiar, né? Quer dizer, um dos papéis da educação é desenvolver uma palavrinha muito antiga, temperança. O que é temperança? Educar o nosso desejo, é saber controlar, ter autocontrole. E para isso a gente precisa ter uma boa educação nesse sentido. E outra coisa, diga. Desculpa, mas você falou de classificação indicativa, os jogos todos eles têm idade recomendada, então assim, se uma criança assim tem como acesso... qualquer brinquedo, né? Como qualquer brinquedo, como qualquer, de novo, séries de televisão, e cinema e tudo mais. Então eles têm uma classificação indicativa, inclusive regularizada pelo governo brasileiro, no caso do Brasil, e então se um pai permite que uma criança jogue um jogo para maior de 18 anos, por exemplo, uma criança de 12 anos jogue, eu acho que está um pouco, não é que não pode, assim, mas depende dele, dá contexto e está do lado, que é isso que a gente estava falando. Até pelo acesso às redes sociais, né? Tem termos de uso no Twitter, no Facebook, então se tem alguém ali abaixo da idade recomendada é porque tem. A indicação existe. E os educadores, os pais não têm que ter vergonha de supervisionar. Eu acho que isso faz parte do processo. Mas, cara, o nosso tempo está chegando ao fim. Uma última pergunta aqui para o Bruno. Intercâmbio de jogadores pelo mundo, exemplos de jogadores trocando experiências, isso tem avançado? Tem avançado, inclusive nos Estados Unidos acabaram de, enfim, ano passado foi regulamentada uma lei que aprova para jogadores de League of Legends especificamente, que eles têm o mesmo tipo de visto que atletas de NFL, de NBA, de qualquer outro esporte. Então hoje uma equipe norte-americana consegue contratar... Visto para atleta? Para atleta. Então ele consegue contratar, uma equipe americana de League of Legends consegue contratar um atleta de outro país e ele ganha um visto de atleta para morar no país e jogar uma competição, disputar uma competição ali. Isso já acontece nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem um caso recente que tem uma equipe brasileira que acabou de contratar 2 jogadores coreanos para fazer parte do seu plantel, inclusive. Eles estão passando por um período de adaptação. A gente teve um campeonato esse final de semana que foi uma audiência absurda, com todo mundo louco para ver como que esses coreanos vão se adaptar, a diferença que eles vão fazer no ecossistema brasileiro, se esse time vai disparar na frente ou não. Mas é uma prática que, conforme o mercado brasileiro cresce, também o nosso objetivo é esse, que o Brasil atraia talentos em vez de ter que exportar talentos, como acontece em outros esportes. Bem, Bruno Vassoni, muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Paulo Andrade, obrigado. Obrigado, Brito. Jairo Werner, até a próxima. Até a próxima. Lembrando que no mercado asiático a gente tem muitos adolescentes já com sinais de dependência. Só para a gente ficar de olho aqui também, né? Muito obrigado a você de casa também que participou do programa de hoje. Tantas perguntas pelo Twitter, pelo Facebook. O Sala Debate faz uma breve pausa no Carnaval. Não teremos a exibição do programa na terça-feira da semana que vem, mas no dia 11 de março voltamos com a apresentação de Thiago Gomide. A você de casa, o meu muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.